Glória a Deus, graça e paz, meus amados irmãos. Aqui quem fala é seu amigo apóstolo Robson Martins. Hoje eu venho trazer mais um devocional para vocês e vamos falar um pouquinho mais sobre oração em línguas. Porém, hoje nós vamos tratar sobre os 5 aspectos desse dom. Esses 5 operações sobrenaturais que esse dom tem, que nós precisamos compreender como funcionam as coisas, para que venhamos interpretar melhor os textos bíblicos e tirar nossas dúvidas aqui. Amém? Glória a Deus. Hoje também vou tirar uma dúvida, que eu já li algumas mensagens, algumas pessoas colocaram. Poxa, meu pastor disse que nem todos falam línguas, ele usou na palavra, me mostrou tal. Vamos ver se isso realmente está de acordo com a palavra de Deus. E vamos interagir hoje um pouquinho nesse vídeo para entender como esse dom funciona e as minhas experiências com esse dom, para que você possa edificar. Ok? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29, diz assim, ó: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Todos falam diversas línguas? Interpretam a todas? Ele está fazendo uma pergunta: todos têm esse dom, porventura? Não, acho que não. Nem todos têm os dons ministeriais do apóstolo, nem todos têm os dons do Espírito Santo, de interpretar a língua, de falar a língua, de curar, etc. E muitos usam essa palavra para dizer que, porque meu pastor falou que nem todos falam línguas, que não tem problema, que isso não tem muito, que eu não preciso buscar isso. Eles acabam diminuindo a importância desse dom, porque usam esse texto para dizer que nem todos é para falar em línguas. Negativo. O apóstolo Paulo vai dizer agora para nós no versículo 31 assim, ó: portanto, entretanto, né? Ele está dando uma condição, que nem todos realmente têm esses dons. Porém, ele fala assim para você: portanto, procurai com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então ele diz para você procurar com zelo, com dedicação os dons. Glória a Deus. Assim foi na minha vida. Existia dons do Espírito que eu não tinha. E no decorrer da minha caminhada, eu fui sendo cheio do Espírito Santo, eu fui recebendo os novos dons do Espírito. Isso vai nos sendo dado de acordo com a medida de fé, de acordo com o nosso avanço no propósito que Deus tem para nossas vidas. Amém? Se você já é chamado para ser um ministro, para você ser um apóstolo, um profeta, seja qual for a área ministerial que você trabalha, de acordo geralmente com o ministério que você tem, é os dons que também você vai carregar. Hoje eu recebi uma graça de Deus de ter os novos dons do Espírito Santo operando na minha vida e os ministérios operando simultaneamente também sobre o meu ministério. Por quê? Porque esse é o apostólico. Um verdadeiro apóstolo, ele tem que operar em todos os dons do Espírito Santo. Um verdadeiro apóstolo, ele tem que operar em todos os 4 ministérios para ter o apostólico. Amém? Então, isso fica entre parênteses para você entender um pouquinho melhor quem carrega realmente a unção apostólica. Então, o que eu digo para vocês? Geralmente, as pessoas usam esse texto para dizer que nem todos falam línguas e descartam esse dom. De maneira alguma, busquem os melhores dons. Nós incentivamos as pessoas a buscarem os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que os dons do Espírito Santo é para a edificação da igreja. Os dons do Espírito Santo, ele vem para a igreja, vem para as nossas vidas para trazer edificação. Quanto mais operamos os dons, mais edificação as pessoas recebem. Glória a Jesus por isso. Amém? Então fica aí o que o apóstolo Paulo diz: procurem com zelo os melhores dons. Olha lá, em 1 Coríntios 14, também no versículo 1, diz assim, ó: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Então, procure com zelo, com dedicação, os melhores dons da sua vida. Se você ainda não fala em línguas, se você ainda não recebeu, não se preocupe, continue buscando. E qual é a forma melhor de buscar? Eu tenho uma forma muito boa para falar para vocês. A melhor forma de buscar os dons do Espírito Santo, e isso eu vou falar no próximo vídeo aí. Você pode já se preparar para poder ver nosso próximo vídeo. Amanhã você já pode ver esse vídeo, como buscar os dons do Espírito Santo. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso. Você já pode interagir conosco no próximo vídeo para entender como você vai buscar os dons e como receber os dons. Eu vou te ensinar para vocês de uma maneira muito prática e maravilhosa. Glória a Jesus. Então vamos lá agora falar sobre as 5 operações do dom de variedade de línguas. O que significa primeiro essa palavra variedade? Né? Em grego a palavra variedade, eu vou deixar aqui para vocês, deixei bem anotadinho, é genos, parentes. Genos vem de Gênesis também, amém? Genos, ele fala de múltiplos indivíduos da mesma natureza, glória a Deus. O que significa? Que a variedade de línguas não é falar vários idiomas, é uma múltipla operação desse dom. E esse dom ele consiste de 5 operações. A primeira nós já conhecemos,
que é a edificação pessoal. Você já falamos nos outros vídeos. Você que não ainda assistiu os vídeos, dá uma procurada aí no canal, você vai ver sobre o dons de operação em línguas e como orar em línguas, etc. É muito bom, vale a pena você assistir. Vamos lá, a edificação pessoal está no livro de Judas 20, capítulo 1, versículo 20, que diz o quê? Vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Essa edificação pessoal, ela é muito poderosa, porque o dom de oração em línguas, quando você recebe e começa a falar nas línguas do Espírito, é impossível você orar diretamente 1 hora em línguas e nada acontecer na tua vida. Porque você está orando 1 hora diretamente à mente de Cristo. Glória a Deus. Você ora aquilo que está no pensamento de Deus para você. Porque é o Espírito de Deus que proscuta as coisas profundas de Deus e te revela. É o Espírito Santo de Deus que te traz a revelação ao teu espírito para que teu espírito ore. Amém? E quando essas coisas começam a se manifestar, o que você está orando no teu espírito, você vai começar a ver as revelações que estavam ocultas sendo oradas. Amém? Porque a edificação pessoal é um dom de revelação. Quanto mais oramos em línguas, mais revelação virá sobre o nosso espírito e o nosso entendimento começa a receber essas informações intuitivamente pelo próprio Espírito Santo. Glória a Jesus. Amém? Então, a primeira que nós falamos é edificação pessoal, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, que diz assim, ó, aqui eu vou ler para vocês. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Então, continue se edificando. Continue se edificando na tua santíssima fé, que é Cristo Jesus, na revelação que o próprio Espírito Santo te dá quando você ora no Espírito. Vamos lá. Segunda operação desse dom que nós temos que entender é interpretação. Abre aí sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Porque o que fala em línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Primeira coisa importante você entender que interpretação não é a mesma coisa que tradução. Você pode falar 3 palavrinhas em línguas, né? Que quando a pessoa geralmente recebe esse dom, ela fala poucas palavras. Outras talvez recebam uma unção mais poderosa, ela fala várias palavras. Mas alguns falam as palavras muito repetitivas, né? Quando está falando ou se edificando pessoalmente, elas ficam confusas. Poxa, eu só falo essas palavrinhas, será que isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Irmão, entenda bem, interpretação não é a mesma coisa que tradução. Você pode falar 3 palavrinhas em línguas e toda vez que você repete essas 3 palavras, o Espírito Santo fala uma coisa diferente no mundo espiritual. Há uma interpretação diferente no mundo espiritual. Por isso que quando eu comecei a me edificar, diversas línguas foi vindo depois que eu passei a utilizar mais esse dom. Por quê? Porque quando nós começamos em poucas palavras, mas isso vai evoluindo, é igual uma criança que começa a falar, ela começa a falar pouquinhas palavras, papai, mamãe, e vai indo, e seu vocabulário vai aumentando. Da mesma forma, o Espírito Santo vai te enchendo de fé e de unção, para que o seu vocabulário espiritual aumente, glória a Deus. Assim foi comigo. Toda vez que você recebe um batismo fresco do Espírito Santo, ou renovo do batismo no Espírito Santo, as línguas são atualizadas, porque novos mistérios você vai começar a orar no teu espírito. Então toda vez que Deus me dava novas línguas, eu começava a falar, essas línguas me traziam uma carga de novos mistérios que eu começava a orar no meu espírito. À medida que você vai evoluindo na sua fé, na maturidade espiritual e continuando andando com o Espírito Santo, sempre buscando revestimento do poder do Espírito Santo, essas línguas começam a ser atualizadas, porque você vai orar cada vez mais mistério e mais profundo. Você cada vez orará mais ainda, o seu chamado vai sendo revelado para você. E isso é progressivo e evolutivo, ok? Lembrando que o teu chamado, ele sempre vai evoluindo, ok? Então você tem que deixar que o Espírito Santo te conduza e sempre buscar em Deus o revestimento do poder do Espírito Santo e a atualização das línguas que Ele te concederá. Sempre peço ao Espírito Santo, Senhor, dai-me novas línguas, Senhor. Renova as minhas línguas, Senhor, para que novos mistérios eu ore no meu espírito através da sua presença e do seu poder em mim. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Terceiro ponto que é muito importante, nós entendemos, é a línguas para profecia. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. E eu quero que todos falais em línguas estranhas, mas muito mais que profetizei, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser também que interprete, para que a igreja receba edificação. Vamos lá. Agora, línguas para profecia. Aqui está o fundamento central do capítulo 14 de 1 Coríntios. Porque o apóstolo Paulo está dando uma ordem para o culto.
Por isso que ele fala, se você está falando em línguas no culto, se não tem intérprete, fale consigo mesmo, ok? As pessoas, alguns pastores, algumas pessoas pegam esse texto para aplicar para a vida pessoal das pessoas. Não podemos confundir essa doutrina para o culto para a vida pessoal. Tanto é que mais à frente o apóstolo Paulo vai falar, eu falo em línguas mais do que todos vós. Glória a Jesus por isso. Ele utilizava esse dom continuamente. Aleluia. Agora, quando você está num culto e começa a falar línguas estranhas altas, certamente que ali tem uma unção de profecia sobre você. Já repararam que quando você está debaixo daquela carga de unção, sendo revestido de poder, e o teu Espírito está trabalhando no culto, você começa a liberar a unção e o poder do Espírito Santo e o mover do Espírito vem sobre a tua vida, você começa a falar línguas diferentes daquelas que você fala quando você está dormindo, deitado, orando, ou quando você vai descansar, você começa a falar aquelas línguas tranquilamente no Espírito, é bem diferente. Por quê? Porque aquela língua que você está falando quando você está repousando, orando em secreto com Deus, é para edificação pessoal. Agora, línguas, quando eu estou no mover profético, vem a língua para profecia, eu começo a falar várias línguas poderosas, elas vêm naquele momento, as línguas proféticas, ou seja, eu começo daqui a pouco a receber intuição e interpretação do que eu estou falando. Eu começo a falar os mistérios que Deus está me revelando para falar. A nossa equipe é o ministério. Eu começo a trazer palavras de conhecimento e sabedoria. Os outros dons são ativados com mais poder. Eu começo a operar em outras esferas da operação do dom de línguas. Amém? Então, há línguas para a profecia. Não confunda com a língua para a edificação pessoal. Amém? Há uma grande diferença e você tem que sempre ter a tua mente ativa nisso para que você não se confunda e não deixe ninguém também te confundir quando falar esse texto com você. Amém? Então lembre-se bem, o apóstolo Paulo, quando ele dá a doutrina para o culto, a liturgia que eles têm que seguir a respeito dos dons espirituais, ele está dando um parecer para ter ordem para o culto. Amém? Glória a Jesus Cristo. Vamos lá. Então, a língua para a profecia é muito bom também. Você está na tua casa, se a unção do Espírito começar a descer sobre você, meu filho, começa a profetizar em língua. Libera esse Espírito aí, teu Espírito, e começa a soltar a profecia. Ah, mas eu não estou entendendo o que eu estou profetizando. Não tem problema, mas o mais importante é que você já está profetizando por meio do Espírito Santo, através do seu Espírito. Esse é o mais importante. Ah, também não entendo que eu estou orando na edificação pessoal. Meu irmão, também não entendo muita coisa que eu oro. Mas depois eu começo a receber revelação, intuição. A interpretação, ela vem através dos pensamentos criativos. A interpretação vem através de pensamentos que você do nada, por que eu estou pensando isso? É o que você está orando e você muitas das vezes não sabe. A interpretação do que eu estava me edificando pessoalmente, ela vem por sonhos proféticos que Deus me dá. Coisas que eu começo a entender o que eu estou orando. E Ele começa a me revelar, me dar a intuição do que eu estou revelando, do que eu estou orando. Glória a Jesus. Vamos lá. Então, próximo ponto, que é línguas, gemidos inexprimíveis. Glória a Jesus. A língua para gemidos inexprimíveis está em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz assim, ó. Mas também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, os gemidos inexprimíveis, como já fiz um vídeo aí, você que adora ouvir, você pode dar uma olhada no canal dos devocionais, é sensacional. É o maior nível de oração que podemos orar através do Espírito Santo. Quando entra os gemidos inexprimíveis, entra uma carga de amor, de compaixão tremenda. Os gemidos inexprimíveis, quando essas línguas vêm, geralmente são gemidos, sons que não podemos distinguir como uma palavra estranha. É mais do que uma palavra estranha, é um gemido. Você sente uma dor no teu ventre espiritual, uma dor santa. Geralmente, quando os gemidos inexprimíveis vêm sobre a minha vida, esse dom começa a operar, eu começo a sentir uma dor santa dentro de mim. E essa dor, ela me mexe, ela começa a me doer no íntimo, eu sinto dor, eu começo a chorar e começo a interceder, aqueles gemidos vêm de repente, Deus começa a me dar visões, eu começo a ver face de pessoas na minha frente, nomes começam a me ser revelados, pessoas que eu conheço, que já passaram um dia na minha vida, que algum dia eu vi, elas aparecem na minha frente e eu entendo que eu estou gemendo ali no meu espírito pelas almas, pela salvação das almas. Glória a Jesus, isso é muito importante, nós aprendemos a orar nos gemidos do Espírito, a liberar o nosso espírito nesse nível. Mas como é que eu posso fazer, apóstolo, para o meu espírito entrar nessa dimensão de gemido no Espírito? Primeiro, vida de quebrantamento, intercessão. Quando você tem uma vida de quebrantamento, contínua presença de Deus,
Você derrama teu coração, teu espírito na presença de Deus e você intercede pela vida das pessoas, os perdidos. Você vai começar a receber cada vez mais os gemidos no espírito. Todo intercessor que ora com o coração pelos perdidos, geralmente essas pessoas são as que mais operam nos gemidos do espírito. E também, quando você está passando por grandes provas ou aflições na sua vida, provas e tribulações muito angustiantes, como também já passei na minha vida, que a dor vem tão grande, a tribulação ela chega de uma maneira inesperada, o Espírito Santo ele ativa os gemidos no Espírito, dentro do teu Espírito, para interceder com alto nível de quebrantamento e derramar do nosso Espírito na presença de Deus, para que possamos vencer esses percursos, impasses, as tribulações que vêm contra nós. Amém? Glória a Jesus. Agora, finalizando para vocês sobre a oração em línguas, quando nós falamos na língua dos anjos. Uau, aleluia. O falar em línguas nas línguas dos anjos. Essa é uma operação sensacional, muito elevada, porque muitos não entendem. Depois eu vou abrir um parecer para vocês em 1 Coríntios 13, que existe uma progressão espiritual ali dentro, que vocês têm que entender o que Paulo estava dizendo. E essa elevação de falar a língua dos anjos é muito poderosa. Vamos lá, 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um mental que soa e como um sino que time. Vamos lá. Você viu que o apóstolo Paulo fala ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos? Essa é outra operação do dom de línguas que você tem que entender. E nós finalizamos aqui. Falar a língua dos homens, que é o idioma que você nunca falou, talvez o inglês, o espanhol, o francês, seja o que for, e você de repente está numa situação e começa a falar no espírito, no idioma dos homens, sem você nunca ter estudado ou ter ciência desse idioma. Isso é falar a língua dos homens. É isso que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 14, quando o Espírito Santo desceu, todos começaram a falar em novas línguas e naquele exato momento falaram as línguas das nações. Todos que estavam ali, de vários lugares do mundo, entendiam o que eles falavam em mistérios, porque falavam a língua materna deles. Então, essa é a operação do dom de línguas, quando somos usados para falar o idioma de outros povos sem nunca ter estudado. Só que o apóstolo Paulo, ele coloca junto a língua dos homens e dos anjos. Aqui tem um mistério muito profundo para falar para vocês. Inclusive, eu acho que eu vou ter que fazer um outro vídeo para poder explicar mais profundo, porque quando eu recebi essa graça, eu comecei a falar a língua dos anjos. Meu ministério estava em alto nível de operação de poder, eu comecei a receber cada vez mais essas línguas. E toda vez que os anjos que andam comigo no ministério, que trabalham dentro do meu ministério, que me auxiliam, que me ajudam, amém? Dentro do ministério, você pode olhar depois em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos, eles estão aqui para servir aqueles que hão de herdar a salvação. São espíritos ministradores de Deus, amém? Então, quando esses anjos vêm, como ontem também, né? O irmão Aleph está aqui, me acompanha aqui no cantinho. Ontem eu recebi um revestimento, uma nova unção extraordinária sobre o meu ministério. Eu fui visitado pelos anjos do Senhor. E aquela unção me trouxe um revestimento de poder violento. Eu recebi novas línguas ontem. E aquelas línguas foram muito tremendas, né? Foi uma explosão de glória que eu recebi. Em tantas línguas que eu era bombardeado no meu espírito, e tanto poder aquelas línguas saíam. E ontem eu recebi uma visitação extraordinária de Deus. E quando aqueles anjos chegaram, eu começo a falar as línguas deles. Eles me habilitam, eles me ajudam o meu espírito. Então, de alguma maneira sobrenatural, eu me comunico através do Espírito Santo com os anjos de Deus na linguagem deles. Amém? Então, o meu espírito interage com os anjos nos moveres sobrenaturais. Amém? Toda vez que eu estou em grande mover de glória e poder, ou batalhando nas regiões espirituais contra coisas muito elevadas, esses anjos vêm, o meu espírito é habilitado a falar diretamente com os anjos de Deus. Isso é uma comunicação de espírito para espírito, meu espírito com os anjos de Deus, que são espíritos ministradores. Isso é uma operação muito tremenda e gloriosa, porque quando eu começo a entrar nesse nível, eu recebo mantos, as armas espirituais eles me entregam para eu combater, para eu romper, para eu conseguir fazer coisas que sem essa operação eu não consigo fazer. Por isso que nós falamos a língua dos anjos, para se comunicar diretamente no mundo espiritual com os anjos de Deus. Aleluia! Da mesma forma, o diabo tem a sua linguagem também. E ele ensina os ocultistas, os satanistas, a falar as línguas ocultas do satanismo.
Existem códigos de línguas que o inferno ensina, que esses bruxos que têm essas línguas, quando eles falam o que o diabo ensinou o espírito deles falarem, eles trazem poderes satânicos e manifestações terríveis. Amém? Por isso que o diabo também, ele imita o dom de línguas, ele também fala a sua língua. Eu já vi pessoas manifestando demônios e começava a falar em línguas e parecia com o Espírito Santo. E na hora eu chegava para essas pessoas e manifestavam os demônios, eu falei, Espírito de Deus, saia. E eram demônios falando. Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque os demônios também têm a sua linguagem por serem anjos caídos, espíritos caídos. Então temos que ser muito atentos nos moveres do Espírito para não cair em confusão e nem em engano. Amém? Glória a Jesus. Então fica aí. Falei sobre a 5 variação do dom de operação de línguas. Falamos sobre língua dos anjos e dos homens, acabei de falar agora. Língua pessoal, língua para interpretação, para profecia e gemidos no Espírito. Glória a Jesus. Um grande abraço. Você que tem nos acompanhado no canal aí, compartilhe com seus irmãos, por gentileza. Ajude esse canal a propagar. Pessoas que você conhece, marque elas aí nesse vídeo, compartilhe com elas. Né? Ajude esse canal a avançar e alcançar essas mensagens cada vez mais vidas em nome de Jesus. Não esqueça aí de dar um like se você gostou e deixe também embaixo o seu comentário, a sua dúvida, porque agora eu estou com uma equipe aqui, eles sempre estão me passando o que está acontecendo, então eu consigo interagir bem melhor agora no YouTube e nas redes sociais. Antes era só eu sozinho, hoje tem uma galera me ajudando. Então, graças a Deus, nós estamos interagindo melhor e as perguntas sempre chegam a mim. Amém? Também vou deixar aí abaixo aí no vídeo, vai aparecer na descrição o meu e-mail pessoal e o telefone da minha assessoria pessoal, que é o nosso irmão que o Alif, que está sempre me ajudando. Esse WhatsApp da assessoria pessoal, você pode mandar perguntas, pode pedir pedido de oração, que sempre vai estar me reportando os pedidos que realmente vêm da parte de Deus, algo que tem uma urgência de eu dar uma atenção, ou alguma coisa que eu possa responder, porque ele está interagindo, ele vai me passando demanda, tá bom? E nós vamos sempre que puder responder vocês aí por e-mail ou também pelo WhatsApp. Muito importante, você que tem alguma coisa séria, mandar seu e-mail. Aí está abaixo o e-mail, você pode pegar esse e-mail, mandar um e-mail e sempre que eu puder eu vou ler e vou te responder, tá bom? Só tem um pouquinho de paciência, porque são muitas pessoas que nos entram em contato conosco, sempre nós estamos analisando, dando prioridade àqueles que são mais graves, umas situações mais elevadas e aquelas que têm um pouquinho mais de importância. Então, sempre esteja atento aí que vamos responder vocês, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, fique atento aí, que agora eu vou estar sempre publicando ensinamentos para vocês, para ajudar o corpo de Cristo a ser edificado e a crescer na graça e no poder do Espírito Santo. Shalom, Deus abençoe, tchau, tchau.